A primeira fase da Série C está perto do fim e nesse vídeo nós vamos fazer as contas da classificação na reta final da Série C 2020. É focado muito em Paysandu e Remo, mas também citamos as contas de Vila Nova, Manaus, Ferroviário e Jacuipense. Então já deixa o like, comenta aí qual o teu time e se teu time vai se classificar, compartilha com a galera e se fores novo aqui, te inscreve aí no canal que tem muito conteúdo sobre o futebol paraense e sobre a Série C. Primeiro de tudo, para Papão e Leão se classificarem já na 17ª rodada, a penúltima rodada. A primeira possibilidade é bem simples. O Paysandu vence o Botafogo e o Remo vence ou empata com o Manaus. Com isso, o Papão já garante a classificação com 28 pontos, já que o Manaus não chegaria a essa pontuação. E, logicamente, o Leão também, que já está melhor posicionado. A outra possibilidade é um pouco mais complicada, mas ela existe também. O Paysandu pode empatar com o Botafogo desde que o Remo vença o Manaus. E aí o Santa Cruz tem que vencer ou empatar com o Jacuipense. Ou seja, se o Papão empata, o Leão tem que vencer. Se o Leão empata, o Papão tem que vencer. Isso para se classificarem antecipadamente. E com isso, quem mais ia se dar bem? O Vila Nova, porque ele pode garantir a classificação sem pontuar se o Manaus não vencer o Remo e o Jacuipense não vencer o Santa Cruz. E existe também a possibilidade de Papão e Leão se classificarem com empate no Repá. A primeira é bem simples. O Paysandu empata com o Botafogo, o Remo empata com o Manaus e o Jacuipense só pode vencer um jogo ou então fazer no máximo 9 de saldo, porque aí ele não chegaria no saldo de gols do Paysandu. A outra possibilidade é também se o Papão empatar com o Botafogo, o Leão empatar com o Manaus e o Vila Nova perder os dois jogos, o que é um pouquinho mais complicado, mas é uma possibilidade. E essa é para nossos amigos lá do Amazonas, as possibilidades de Paysandu, Remo e Manaus se classificarem juntos. É possível sim o futebol do norte avançar junto para a segunda fase. Primeiro de tudo, o Paysandu tem que vencer o Botafogo. O Remo teria que perder para o Manaus e, logicamente, o Manaus vencer o Imperatriz e o Vila Nova perder os dois jogos. E nessa possibilidade é melhor o Remo pontuar no Repá. Nós vamos explicar nessa próxima tela. Por quê? Remo e Vila Nova estão super empatados. A diferença vem por conta dos cartões amarelos, o que é impossível prever. Ou seja, nessa possibilidade é melhor para o Leão que, além do Vila perder os dois jogos, o Remo precisa pelo menos empatar no Repá. Então fica aí essa possibilidade de Paysandu, Remo e Manaus se classificarem. E tem aqui aquela que os torcedores talvez queiram, outros querem que passem juntos, mas existe também a possibilidade de Paysandu e Remo se eliminarem na última rodada. Sim, existe essa possibilidade. Primeiro, as possibilidades do Remo eliminar o Paysandu. Se o Paysandu não vencer o Botafogo, o Remo perder para o Manaus, e aí o Remo tem que vencer o Paysandu na última rodada e o Manaus pelo menos empatar com o Imperatriz. A outra possibilidade é se o Paysandu não vencer o Botafogo, o Remo perder para o Manaus, o Remo empatar com o Paysandu no Repá e o Manaus vencer o Imperatriz. Existe também uma terceira possibilidade do Leão, que está em melhor posição, eliminar o Papão. O Paysandu pode vencer o Botafogo, o Remo perder para o Manaus e aí, na última rodada, o Remo vencer o Paysandu, o Manaus vencer o Imperatriz e o Vila Nova fazer pelo menos mais 2 pontos, seja vencendo, que aí faz logo 3, ou então empatando os 2 próximos jogos. E existe o contrário também, o do Paysandu eliminar o Remo na última rodada. Aí o Papão teria que vencer o Botafogo, o Remo teria que perder para o Manaus, o Repá pode terminar empatado, desde que o Manaus vença o Imperatriz e o Vila Nova faça mais 2 pontos, mais uma vez empatando os dois, ou então vencendo mais um jogo.
E existe a outra possibilidade também, de que o Paysandu empate com o Botafogo, o Remo perca para o Manaus, aí no repá o Paysandu teria que vencer o Remo, o Manaus vencer o Imperatriz e o Vila Nova fazer mais um ponto, porque aí ele passaria o Remo, pois o Remo nessa possibilidade não pontuaria mais. E um resumo da situação para Papão e Leão. Os dois podem se classificar antecipadamente, se o Remo tirar ponto do Manaus e o Paysandu vencer o Botafogo. Ao menos um dos dois já está classificado, pois o repá vai dar ponto para pelo menos um. O jogo Remo e Manaus vale tanto para o Remo, quanto para o Paysandu, quanto para o Vila Nova. E também não dá para confiar que o Vila vai perder os dois jogos. Então é melhor Remo e Paysandu vencerem. E outras possibilidades. Se o Remo vencer o Manaus e o Paysandu perder para o Botafogo, um empate no repá já classifica o Papão, desde que o Jacuipense não tenha vencido. Se o Remo empatar com o Manaus e o Paysandu perder para o Botafogo, uma vitória do Papão no clássico classifica os dois, com o bicolor terminando à frente do Leão. E Remo e Paysandu só vão para o mesmo grupo no quadrangular se terminarem em segundo e quarto, independente se for Paysandu em segundo, Remo em quarto ou Remo em segundo e Paysandu em quarto. Se um dos dois terminar em terceiro, eles vão para grupos diferentes. Inclusive, tem aí na descrição, tem aqui no cardzinho também, um vídeo explicando o regulamento da segunda fase da Série C. Então, assiste aí para entender melhor como vai ser a segunda fase. E um resumo de resultados bons para Papão e Leão. 13 Vila Nova, vitória do 13. Jacuipense e Santa, vitória do Santa ou empate. Vila Nova e Jacuipense, empate ou vitória do Jacuipense, se não tiver vencido anteriormente. E o Imperatriz não perder para o Manaus, o que é praticamente impossível, mas seria um resultado bom também, porque assim, mesmo se o Remo perder para o Manaus e o Imperatriz arrancar o empate lá, ainda há possibilidade de Papão e Leão se classificarem juntos. E aqui a matemática para outros clubes. Para o Manaus se classificar, precisa vencer os dois jogos, e se ele empatar com o Remo, precisa que o Paysandu empate um jogo e perca outro, independente da ordem. Para o Vila Nova se classificar, precisa vencer um jogo, ou que o Remo empate com o Manaus, ou empatar um jogo e que o Paysandu não vença nenhum. São 3 possibilidades. Para o Jacuipense se classificar, precisa obrigatoriamente vencer os 2 jogos, e aí o Paysandu só poderia fazer mais um ponto e o Manaus só poderia vencer até uma partida. E até o Ferroviário tem chance. Para o Ferroviário se classificar, ele precisa vencer os 2 jogos e o Paysandu teria que perder os 2, o Manaus não poderia vencer nenhum e o Jacuipense vencer no máximo um jogo. E aí, curtiram o vídeo? Não esqueçam de deixar o like, deixar a curtida aí, o joinha, comentem aí, o time de vocês vai se classificar? Qual possibilidade vocês acreditam ser mais real? Digita aí na parte dos comentários. Se vocês forem novos aqui, não esqueçam de se inscreverem no canal. É de graça e vocês receberão os vídeos quando saírem aqui em nosso canal. Clica também no sininho que aí chega a notificação. Valeu, galera, e até a próxima!